Onde estão os arquivos? Eu os apaguei. Eles se foram. O fim de tarde em Curitiba parecia carregado de presságios quando Elisa atravessou o jardim pela última vez. O sol, quase desaparecendo atrás das casas, derramava uma luz pálida que transformava as árvores em silhuetas alongadas, como figuras que observavam cada movimento seu com um silêncio incômodo. A jovem caminhava devagar, segurando um pequeno buquê de rosas com a delicadeza de quem carrega algo frágil demais para o momento. A brisa fria tocava as folhas, mas havia algo naquela movimentação que soava diferente, como se o próprio ambiente estivesse atento, consciente, pressentindo que aquela cena não se repetiria. Elisa não parecia temer ser vista, parecia temer ser compreendida. Seus passos, apesar de firmes, denunciavam hesitação. Entre os dedos, além das flores, ela segurava um envelope dobrado com cuidado, mas amassado nas bordas. O tipo de dobra que só existe quando alguém hesita em entregar o que escreveu. O portão lateral, sempre trancado, estava entreaberto. Uma fresta estreita, quase simbólica, dividida entre convite e aviso. Ela apoiou o buquê na mesa externa, arrumando cada haste como se aquela ordem temporária pudesse conter o caos prestes a se revelar. O ar ficou parado por alguns segundos, como se o jardim prendesse a respiração junto com ela. E foi nesse instante que algo rompeu o silêncio. Uma sombra atravessou a parte mais escura do quintal. Não tinha forma nítida, não tinha som, não tinha explicação. Apenas passou, rápida, opaca, impossível de ignorar. Elisa virou o rosto. Seus olhos buscaram a origem do movimento. Não encontrou. O ruído que veio em seguida, um impacto abafado, talvez um objeto caindo, talvez um galho se partindo, ecoou pela grama. Depois, tudo se apagou. O jardim voltou a ser só um jardim, mas já não era. Na manhã seguinte, encontraram as rosas intactas. No meio delas, um bilhete. As primeiras frases eram calmas. As últimas tremiam, como se tivessem sido escritas por alguém que sabia que o tempo estava acabando. Aquele bilhete não era despedida, era um alerta. E a pergunta que ficou foi simples, mas devastadora. O que Elisa tentou avisar? E por que ninguém ouviu a tempo? Antes de avançarmos para as primeiras pistas desse caso, aproveita e se inscreve no Arquivos Perdidos BR. Aqui cada detalhe esquecido ganha voz e cada like ajuda esse tipo de investigação a chegar mais longe. Fica comigo, porque o que vem agora pode mudar totalmente a forma como você enxerga essa história. Curitiba. No início dos anos 90, era uma cidade que respirava silêncio, como quem guarda segredos demais. Os bairros residenciais, especialmente aqueles afastados do centro, tinham ruas que pareciam adormecidas antes mesmo do anoitecer, e cujas janelas iluminadas revelavam apenas fragmentos da vida doméstica. Era um tempo em que as famílias se recolhiam cedo. As conversas raramente atravessavam as paredes das casas, e o desconhecido era evitado como algo inconveniente. A cidade vivia uma espécie de transição entre o passado conservador e a modernidade, que insistia em se aproximar, criando uma atmosfera híbrida, onde o velho ainda resistia e o novo despertava certa desconfiança. Nesse cenário de fronteira, a verdade sempre demorava a aparecer quando aparecia. Os jardins eram uma espécie de símbolo discreto dessa época, cultivados com dedicação, mas raramente comentados, como se representassem a parte da vida que se mantém arrumada mesmo quando o interior está em desordem. Famílias tradicionais faziam questão de manter aparências, exibindo organização no quintal, enquanto problemas mais profundos eram empurrados para dentro das salas e para debaixo dos tapetes. A vizinhança via tudo, mas comentava pouco. A regra era clara: observar sem interferir.
Quando algo estranho acontecia, o impulso natural era diminuir a gravidade, suavizar o acontecimento e transformá-lo em sussurro, não em denúncia. Era uma época em que desaparecimentos não despertavam alarde imediato. Mulheres que sumiam eram frequentemente tratadas como pessoas que haviam fugido de algo e não como vítimas de um possível crime. A polícia, com recursos limitados e pouca mobilização efetiva, tendia a registrar ocorrências com frieza burocrática, muitas vezes partindo do pressuposto de que o problema era familiar, não criminal. Jornais evitavam manchetes sensíveis, especialmente em casos que envolviam mulheres jovens, para não confrontar o público que preferia acreditar que vivia em cidades seguras, organizadas e moralmente estáveis. Assim, situações que mereciam investigação profunda acabavam engolidas pelo cotidiano. Nesse contexto, o desaparecimento de Elisa Moura não encontrou terreno favorável para repercussão ou investigação imediata. O bairro onde vivia parecia blindado pela rotina. Uma rotina que, ironicamente, funcionava como uma cortina espessa, impedindo que olhos externos percebessem qualquer variação de comportamento, qualquer detalhe fora do lugar. As relações entre vizinhos eram cordiais, mas distantes. Todos sabiam quem era quem, embora quase ninguém soubesse o que realmente acontecia dentro das casas que alinhavam a rua. A sensação de normalidade era uma fachada eficiente, sustentada pelo medo coletivo de reconhecer que por trás daquela calmaria existiam histórias que ninguém ousava tocar. O jardim da família Moura, tão elogiado pela vizinhança, encaixava-se com perfeição nessa cultura de aparências. Era bonito, organizado, florido e silencioso. Um silêncio que, à luz da tragédia que viria a seguir, parecia esconder uma inquietação antiga, quase como se a própria casa acumulasse gestos interrompidos e palavras que nunca chegaram a ser pronunciadas. E foi justamente nesse ambiente de ordem superficial e segredos profundos que a última rotina de Elisa se desenrolou. Uma rotina que, vista hoje, parece ter deixado sinais que ninguém percebeu a tempo. Elisa Moura era o tipo de presença que se percebia mais no espaço que deixava do que nas palavras que dizia. Aos 27 anos, levava uma rotina disciplinada, delicada, quase contida, como se temesse ocupar mais espaço no mundo do que lhe era permitido. Professora substituta, vivia preenchendo ausências alheias enquanto guardava as próprias em silêncio. Não chamava atenção à primeira vista, mas havia nela uma precisão quase ritualística. Livros alinhados, mesas simétricas, bilhetes deixados com caligrafia suave, como se cada detalhe fosse uma tentativa de ordenar o que por dentro nunca esteve realmente em ordem. O jardim que cuidava desde criança era mais do que um canto verde. Era um diário vivo. Cada flor, plantada em datas específicas, guardava memórias que ela não confiava a ninguém. Vizinho atento dizia que Elisa falava com as plantas. Outros juravam que ela apenas escutava. Era ali que ela se recolhia quando algo a inquietava. E nos últimos meses, Elisa passou a procurar esse refúgio em horários incomuns, preferindo a madrugada fria às tardes luminosas. Regava depressa, movia vasos de lugar, mexia em canteiros que sempre mantivera impecáveis. Seu olhar, antes sereno, carregava uma vigilância nova, como se esperasse algo que não sabia nomear. O noivo, Marcos, vivia viajando. As cartas que trocavam, antes afetuosas, passaram a surgir com frases interrompidas, pensamentos suspensos, palavras que pareciam esconder mais do que revelavam. Amigos próximos notaram a mudança, mas atribuíam ao cansaço, até que a tragédia obrigou todos a revisitar sinais que ninguém soube interpretar. Hoje, olhando para trás, cada gesto de Elisa parece ter sido um aviso silencioso.
Algo estava crescendo no interior daquele silêncio arrumado. E a pergunta que ficou é inevitável. O que Elisa percebeu antes de todos? E por que ninguém conseguiu enxergar isso a tempo? A noite em que tudo desabou começou com uma serenidade enganosa, como se o próprio ar tentasse ocultar a tensão que se acumulava ao redor de Elisa. A lua filtrava uma claridade fria sobre o jardim, deixando cada flor sob um brilho que mais lembrava um presságio. Elisa caminhava devagar, segurando o buquê como quem carrega um segredo. O envelope amassado entre os dedos denunciava hesitação, enquanto o olhar, firme, mas inquieto, revelava uma urgência que não combinava com seus passos lentos. Pouco antes das 8h30, a luz da varanda piscou pela primeira vez. Um estalo curto, aparentemente banal, que a fez erguer o rosto com uma expressão estranha, como se aquele fenômeno não fosse totalmente inesperado. A lâmpada oscilou de novo, lançando sombras distorcidas pelo jardim, transformando objetos familiares em figuras multiplicadas. Elisa respirou fundo, abrindo o envelope como quem tenta reunir coragem antes de uma verdade incômoda. Foi nesse intervalo de luz intermitente que um som discreto surgiu perto do portão lateral. Não era passo nem vento. Era um ritmo abafado, cadenciado, semelhante à respiração controlada de alguém escondido. Elisa avançou 2 passos, estreitando os olhos, mas o som cessou de repente, deixando um silêncio tão profundo que o próprio jardim pareceu suspenso. Às 8h47, segundo reconstituições posteriores, ouviu-se o ruído que marcaria seu desaparecimento. Não foi grito, não foi impacto claro. Foi um som único, contido, como algo pesado tocando a grama úmida e se dissolvendo no ar. Depois disso, nada mais se moveu. Na manhã seguinte, o jardim estava impecável, o buquê intacto. Nenhum sinal de luta, fuga ou intrusão. Apenas o bilhete. Agora, revelando uma caligrafia que mudava no meio das palavras, como se 2 mãos tivessem tentado escrever o mesmo aviso. E a pergunta que permanece é a mais perturbadora. Quem escreveu a última linha? E o que Elisa viu antes que a noite a engolisse? Quando a manhã finalmente chegou, trazendo consigo a claridade fria típica dos dias nublados de Curitiba, o jardim exibia uma quietude que parecia mais rigorosa do que natural. A família de Elisa percebeu a ausência dela ainda cedo, mas o que mais chamou a atenção não foi o desaparecimento imediato, e sim a ordem impecável de tudo ao redor. O buquê continuava sobre a mesa, preservado como se tivesse sido colocado ali poucos minutos antes. O bilhete, encontrado entre as pétalas, exibia suas linhas trêmulas com uma delicadeza quase cruel, insinuando que algo havia sido interrompido de forma abrupta. O silêncio do quintal contrastava de maneira violenta com a inquietação crescente que tomava conta da casa. Os vizinhos começaram a surgir à porta aos poucos, cada um trazendo a mesma expressão vaga de preocupação discreta, típica de comunidades que observam de longe, mas evitam interferir. Comentários sussurrados escapavam entre portas entreabertas, mas ninguém afirmava ter visto ou ouvido algo realmente decisivo. Alguns mencionaram que a luz da varanda piscara na noite anterior. Outros disseram ter notado uma movimentação estranha perto do portão lateral, mas nada que se aproximasse de uma confissão ou relato contundente. Esse mosaico de fragmentos imprecisos contribuiu apenas para ampliar a sensação de que o desaparecimento de Elisa havia sido engolido pelo próprio bairro, como se a rua tivesse decidido participar do silêncio. A polícia foi acionada, mas chegou com a lentidão burocrática, que marcava épocas em que desaparecimentos femininos eram tratados com ceticismo automático. O delegado responsável fez um breve exame visual do local
anotando poucas linhas em seu bloco, sem demonstrar urgência. Nenhuma área foi isolada. Nenhum objeto foi recolhido como possível evidência. A casa permaneceu aberta, permitindo que curiosos cruzassem o quintal sem controle, apagando rastros que talvez contivessem respostas. A impressão que se formava era a de que o caso não seria tratado como crime, mas como um episódio doméstico mal explicado, destinado ao esquecimento. Quando Marcos, o noivo, retornou 3 dias depois, seu comportamento adicionou outra camada de estranheza ao cenário. Ele examinou o buquê com uma atenção que parecia excessiva, tocando as pétalas, como se buscasse algo além da simples presença das flores. Ao ler o bilhete encontrado, sua expressão não se transformou em choque ou desespero, mas numa rigidez dura, controlada, quase defensiva. Não fez perguntas, não pressionou as autoridades, não demonstrou a angústia esperada de alguém prestes a enfrentar o desaparecimento inexplicável da mulher com quem iria se casar. Seu relato sobre a rotina de Elisa antes da viagem tampouco contribuiu, pois se limitou a dizer que ela parecia um pouco distraída, sem revelar qualquer desentendimento, receio ou mudança de comportamento notável. Esse conjunto de reações, a calma artificial da vizinhança, a frieza policial, a postura contida de Marcos, criava uma sensação de descompasso evidente entre a gravidade da situação e a forma como todos lidavam com ela. O desaparecimento de Elisa parecia ter sido absorvido pela casa e pelo bairro como algo possível, quase esperado, como se a própria estrutura daquele lugar estivesse preparada para arquivar histórias antes mesmo de compreendê-las. Ainda assim, havia uma impressão incômoda de que detalhes fundamentais permaneciam ocultos, enterrados em pequenos gestos e silêncios que ninguém se atrevia a decifrar. E foi justamente nesse ambiente de indiferença aparente que as primeiras incoerências começaram a surgir, revelando que a investigação oficial caminharia por um caminho muito mais superficial do que o mistério exigia, abrindo espaço para perguntas que insistiam em retornar, mesmo quando todos pareciam prontos para ignorá-las. A investigação, iniciada de forma hesitante, refletia perfeitamente a atmosfera de descaso que pairava sobre o desaparecimento de Elisa. Os primeiros policiais enviados ao local limitaram-se a registrar informações superficiais, como se estivessem diante de uma ocorrência que não merecia aprofundamento. O relatório inicial, composto por poucas linhas, mencionava apenas um possível afastamento voluntário, ignorando por completo o bilhete encontrado, as luzes intermitentes da varanda e a movimentação estranha observada por vizinhos horas antes. Era como se o caso tivesse sido moldado, desde o início, para caber dentro de uma narrativa simplista, evitando a complexidade que qualquer investigação séria exigiria. O delegado responsável pela ocorrência demonstrou pouca disposição para examinar o jardim com atenção. A ausência de marcas de luta foi interpretada como indício de que Elisa saíra por vontade própria, negligenciando o fato de que o chão havia sido pisado por dezenas de pessoas naquela manhã desordenada. Nenhuma digital foi coletada, nenhum objeto foi guardado como evidência e nem mesmo o bilhete, único item realmente perturbador, recebeu perícia imediata. O documento, dobrado com cuidado entre as pétalas do buquê, foi entregue à família sem qualquer protocolo, como se fosse apenas um recado sentimental sem relevância investigativa. Quando especialistas independentes analisaram o bilhete anos depois, perceberam aquilo que passara despercebido aos olhos oficiais. A caligrafia mudava de forma abrupta na metade final das frases. A pressão da caneta era distinta, o ritmo da escrita se tornava irregular e a inclinação das letras variava de forma incompatível
com quem escreve sob um único estado emocional. Essa discrepância deveria ter sido o ponto de partida para um exame mais profundo, mas nada disso foi considerado na época. A investigação caminhava com passos arrastados, como se estivesse sendo conduzida por alguém que não queria encontrar respostas, apenas preencher formalidades mínimas. Os depoimentos colhidos também revelavam contradições. Um vizinho afirmou ter visto um vulto perto do portão lateral, enquanto outro mencionava ter escutado um som abafado que não parecia acidental. Mesmo assim, essas informações foram tratadas como percepções confusas, insuficientes para justificar uma linha investigativa mais séria. Marcos, o noivo, deu seu depoimento com uma frieza que incomodou alguns policiais, mas nada foi aprofundado. Seu relato dizia apenas que Elisa era uma mulher tranquila, sem conflitos familiares ou qualquer comportamento que indicasse risco iminente. Nenhuma pergunta sensível foi feita, nenhum detalhe foi contestado e a investigação, já frágil, começou a se desfazer antes mesmo de ganhar forma. Com o tempo, novas pistas deixaram de surgir, não por falta de acontecimentos, mas por falta de empenho. O caso passou a ser tratado como mais um registro arquivado, enquanto o bilhete, o jardim e as últimas horas de Elisa permaneciam sem interpretação adequada. A ausência de respostas transformava o silêncio em protagonista, empurrando a família para uma espiral de dúvidas que não encontravam apoio institucional. E foi justamente nesse vazio, nessa negligência que quase sepultou o enigma, que começaram a surgir versões alternativas, teorias que, embora conflitantes, tentavam preencher o espaço que a investigação oficial deixou abandonado. Com a investigação oficial reduzida a um conjunto de registros frágeis e incompletos, as primeiras versões sobre o desaparecimento de Elisa começaram a se espalhar de maneira subterrânea, como raízes que se expandem no escuro à procura de algo que possam sustentar. As teorias surgiam tanto da vizinhança quanto de pessoas próximas, cada uma carregando fragmentos de lógica e contradição, preenchendo os espaços deixados pelo silêncio institucional. Nada era plenamente convincente, mas cada hipótese parecia carregar um pouco da angústia coletiva que se formara ao redor da ausência de Elisa. Era como se a falta de respostas reais tivesse criado um terreno fértil para histórias paralelas, algumas quase plausíveis, outras distantes demais, mas todas inquietantes. A primeira teoria, talvez a mais difundida nos dias iniciais, era a da fuga voluntária. A ideia de que Elisa teria abandonado sua própria vida, afastando-se de tudo sem deixar rastros, parecia, aos olhos de alguns, uma explicação conveniente para a falta de evidências concretas. Comentava-se que, por ser uma jovem quieta, reservada, com sonhos profissionais ainda suspensos e um noivado marcado por longos períodos de distância, ela poderia ter decidido recomeçar em outro lugar. Essa versão, repetida à exaustão, era sustentada unicamente pelo fato de que o jardim não apresentava sinais de violência. Porém, ao analisá-la com mais profundidade, tornava-se frágil. Elisa mantinha laços fortes com a família, não tinha histórico de impulsividade e, sobretudo, deixara para trás objetos pessoais que qualquer pessoa em fuga levaria consigo. Era uma teoria confortável, mas o conforto raramente carrega verdade. A segunda teoria, mais sombria e envolta em sombras familiares, apontava para um possível crime passional. Alguns vizinhos afirmavam que nas semanas anteriores ao desaparecimento era possível perceber tensões discretas entre Elisa e Marcos, embora nenhum deles jamais tenha relatado discussões explícitas. O noivo, sempre ausente devido ao trabalho, parecia ocupar um lugar emocional instável na rotina dela. Não por desamor,
mas por uma espécie de distância crescente, difícil de nomear. Havia quem acreditasse que o bilhete encontrado poderia ser parte de um desentendimento mal resolvido e que a mudança repentina de caligrafia talvez revelasse um momento de confronto. No entanto, essa teoria encontrava barreiras na ausência de qualquer prova material ou testemunho concreto que indicasse agressividade ou ameaça direta por parte de Marcos. A suspeita existia, mas movia-se no campo sutil das impressões, e impressões raramente sustentam investigações sólidas. A terceira teoria, mais perturbadora que as anteriores, girava em torno da figura enigmática mencionada por uma testemunha tardia. Um homem desconhecido, usando um casaco marrom, visto parado diante do portão lateral na noite do desaparecimento. Ele não conversou com ninguém, não pediu ajuda, não demonstrou intenção alguma. Apenas permaneceu ali, imóvel, como quem observa algo através de frestas invisíveis. Essa presença nunca foi oficialmente registrada, pois a testemunha só relatou o ocorrido semanas depois, quando o caso já começava a se dissolver nos arquivos. Ainda assim, a descrição desse homem se encaixava misteriosamente com o intervalo de tempo entre o piscar das luzes e o som abafado que antecedeu o desaparecimento. Era possível que alguém tivesse entrado no jardim sem ser percebido, ou estaria apenas observando, esperando o momento exato para agir. Ninguém conseguia responder. Com o passar dos anos, essas três teorias se transformaram em pilares frágeis de um mistério que continuava sem solução. Cada uma delas continha elementos possíveis, mas nenhuma oferecia respostas suficientes para reconstruir o que realmente aconteceu naquela noite. A fuga parecia improvável, o crime passional permanecia sem provas e o homem desconhecido nunca foi identificado. Esse tripé de explicações incompletas deixava o caso num estado liminar, suspenso entre conjecturas. E foi justamente nessa indecisão, nesse território onde versões colidem sem jamais se completar, que um detalhe esquecido, vindo à tona anos depois, alteraria drasticamente o rumo das interpretações, abrindo uma fissura inesperada na narrativa construída até então. Porque às vezes a chave de um mistério não está nas teorias que se repetem, mas naquilo que foi deixado para trás sem que ninguém percebesse. Durante anos, as três teorias principais se repetiram como um ciclo interminável, orbitando o desaparecimento de Elisa sem jamais tocá-lo de verdade. Era como se cada suposição girasse em torno de um centro invisível, sem conseguir atingir o ponto exato onde a verdade estava escondida. E o mais inquietante é que, enquanto todos observavam o buquê, o bilhete, o noivo e o vulto do portão, um elemento essencial permaneceu enterrado. Não apenas no sentido literal, mas também no simbólico. Ele só viria à tona em 2004, quando uma reforma despretensiosa na varanda da antiga casa revelou aquilo que alteraria de forma profunda o entendimento do caso. O pedreiro responsável pelo serviço encontrou a tábua solta por acaso. Ela não parecia danificada, mas quando a levantou para substituir parte da estrutura, percebeu que havia algo guardado ali, protegido da umidade e do vento por mais de uma década. Era um pedaço de papel dobrado várias vezes, amarelado pelo tempo, mas surpreendentemente preservado. A caligrafia, embora parcialmente apagada, continha frases que, ao serem lidas em voz baixa, provocaram um silêncio imediato na família Moura. Não era um simples bilhete, tampouco um rascunho descartado. As palavras escritas pareciam continuidade direta do bilhete encontrado no buquê, como se ambos fossem partes de uma mesma tentativa de aviso. A frase mais nítida dizia: "Se algo acontecer comigo, não deixe que ele entre no jardim." As últimas palavras estavam incompletas
interrompidas por uma linha trêmula, como se a pessoa que escrevia tivesse sido forçada a parar. O mais intrigante era que, apesar da degradação natural do papel, a caligrafia apresentava as mesmas características do trecho final encontrado no bilhete deixado entre as rosas. A pressão irregular, o traço apressado, a inclinação inconsistente, tudo sugeria que fora escrito no mesmo período, sob o mesmo estado emocional e possivelmente sob a mesma ameaça. Esse detalhe esquecido ampliava a dimensão do mistério. Se Elisa havia escrito o primeiro bilhete em paz e o segundo sob tensão, então havia entre os dois um intervalo de acontecimentos que nunca foi considerado pela polícia. O jardim, antes visto como refúgio, surgia agora como cenário de advertência. Algo ali provocara medo suficiente para que Elisa tentasse registrar alertas ocultos, como se soubesse que palavras faladas poderiam ser apagadas, mas palavras escritas permaneceriam, ainda que enterradas sob madeira e poeira. Esse fragmento trouxe uma nova camada para o caso. A possibilidade de que não houvesse apenas uma caligrafia secundária, mas que a própria segunda mão fosse, na verdade, Elisa tentando escrever às pressas, enquanto algo ou alguém a observava. Mais do que um bilhete adicional, era uma espécie de eco tardio, um recado que resistiu ao tempo, aguardando para ser encontrado quando não havia mais ninguém para defendê-la. E foi justamente essa revelação, esse papel esquecido que escapou do apagamento, que reacendeu perguntas longamente adormecidas, lançando luz sobre detalhes que até então pareciam irrelevantes, mas que agora apontavam para um silêncio muito mais profundo do que se imaginava. O silêncio que se instaurou após os primeiros meses do desaparecimento de Elisa não foi um silêncio natural, e sim um silêncio construído, quase arquitetado, como se cada peça do quebra-cabeça tivesse sido guardada em caixas diferentes, trancadas em armários que ninguém mais pretendia abrir. O inquérito, já frágil desde o início, foi arquivado sem resistência, sem revisões, sem atualizações, como se a própria burocracia tivesse decidido que o caso não merecia espaço entre as investigações consideradas relevantes. O documento final continha apenas informações superficiais, carregando a frieza de um texto que não buscava respostas, mas apenas encerramentos administrativos. Com o passar dos anos, a delegacia responsável passou por reformas, mudanças de endereço e reorganizações internas que contribuíram para o desaparecimento gradual de vários registros físicos. Fotografias do jardim, depoimentos escritos à mão, anotações soltas sobre vizinhos e possíveis testemunhas. Tudo isso acabou se perdendo em pastas sem identificação. Alguns documentos foram danificados pela umidade, outros se extraviaram durante transferências internas e alguns simplesmente nunca mais foram encontrados. Quando familiares de Elisa tentaram solicitar cópias, descobriram que o arquivo oficial estava reduzido a poucos papéis amarelados, incapazes de sustentar qualquer linha investigativa consistente. A vizinhança, inicialmente curiosa, passou a evitar o assunto. Era como se o desaparecimento tivesse se transformado em uma sombra que ninguém queria arrastar para dentro de casa. O jardim da família, antes motivo de elogios, começou a ser associado a algo que perturbava, não pelo que mostrava, mas pelo que lembrava. Com o tempo, a casa foi vendida, os novos moradores não quiseram manter os mesmos objetos e o quintal, que já fora símbolo de cuidado e memória, tornou-se apenas um espaço comum, desprovido da intensidade silenciosa que carregara durante tanto tempo. Cada alteração física parecia um esforço inconsciente para apagar marcas invisíveis. A própria família, desgastada pela falta de respostas, passou a falar menos sobre Elisa. Não por desamor,
mas por exaustão emocional. A ausência prolongada pesava mais do que qualquer hipótese, e a dor de conviver com um mistério sem contorno definido era profunda demais para permanecer aberta. Assim, memórias foram sendo empurradas para gavetas, fotografias guardadas em caixas, objetos pessoais distribuídos entre parentes, como se a fragmentação material pudesse aliviar a fragmentação emocional. Esse silêncio coletivo, o institucional, o social, o familiar, criou um vazio onde antes havia uma vida inteira. Um vazio que, sem ser preenchido por respostas, tornou-se parte permanente do próprio caso, como se o desaparecimento de Elisa tivesse ocorrido 2 vezes. Primeiro no jardim, depois nos registros que deveriam preservá-lo. E foi somente quando algo inesperado voltou à superfície, décadas depois, que esse silêncio começou a ser quebrado. O caso de Elisa parecia destinado ao esquecimento completo quando, em 2023, um movimento quase acidental trouxe de volta algo que muitos acreditavam perdido para sempre. Uma pesquisadora especializada em arquivos judiciais antigos, voluntária em um projeto de digitalização de documentos abandonados, encontrou um conjunto de pastas sem identificação, amontoadas no fundo de um depósito do antigo fórum da cidade. O espaço era úmido, mal iluminado, com pilhas de papéis acumuladas ao longo de décadas, como se ali repousassem histórias que ninguém mais se lembrava de contar. A pesquisadora, acostumada a lidar com fragmentos de processos esquecidos, reconheceu imediatamente que aquele material tinha sido negligenciado por muito tempo. Ao abrir uma das caixas, encontrou uma pasta marcada com uma inscrição quase ilegível: Moura, 1990. Dentro dela, havia cópias amareladas do inquérito, recortes de jornal que nunca chegaram a ser publicados e, surpreendentemente, o bilhete original encontrado no buquê. A tinta, embora desgastada, ainda preservava o contraste evidente entre as 2 caligrafias. O papel apresentava dobras suaves, como se tivesse sido manuseado com um cuidado que não combinava com o descaso posterior. A pesquisadora, intrigada, fotografou todas as páginas, comparando as anotações do delegado com depoimentos de vizinhos que não constavam no registro oficial final. Percebeu ali as primeiras fissuras. Havia mais pessoas mencionadas inicialmente do que aquelas que apareceram nos documentos digitalizados anos depois. Mas a descoberta mais significativa ocorreu quando ela comparou o bilhete do buquê com a imagem do pedaço de papel encontrado sob a tábua da varanda em 2004. Uma fotografia guardada por um membro da família e enviada ao projeto anos antes. Ao aproximar as 2 imagens, notou que as frases pareciam se complementar, não apenas no conteúdo, mas na própria continuidade gráfica. Era como se fossem trechos de uma mesma mensagem, interrompida em momentos diferentes. A segunda caligrafia, trêmula, inclinada e irregular, evidenciava não apenas pressa, mas também um estado emocional de medo extremo. Essa coincidência gráfica lançou uma nova pergunta que jamais havia sido explorada pela investigação original. Por que Elisa estaria escrevendo bilhetes em mais de um local, em dias distintos, com o mesmo tom de urgência? E, principalmente, quem seria o ele mencionado no texto incompleto guardado sob a varanda? O contexto das frases, antes disperso, agora formava um fio contínuo, capaz de trazer o caso de volta ao debate. A pesquisadora enviou o material revisado a especialistas independentes em análise documental, que confirmaram a compatibilidade entre os bilhetes e indicaram que ambos foram escritos num intervalo de tempo curto, provavelmente na mesma semana do desaparecimento. Essa redescoberta retirou o caso de Elisa do limbo burocrático em que se encontrava. A partir desse ponto, novas peças começaram a se mover, atraindo a atenção de pessoas que jamais esqueceram o que havia acontecido naquele jardim.
E conforme essas novas análises ressurgiram, surgiu também uma reflexão inevitável. Uma que revelaria não apenas o destino de Elisa, mas algo sobre todos nós. A redescoberta dos bilhetes não apenas reacendeu o caso de Elisa, trouxe também à superfície algo que ultrapassava o âmbito investigativo, revelando uma ferida silenciosa que atravessava toda a época em que ela viveu. O jardim, antes interpretado como símbolo de cuidado e tranquilidade, passou a ser visto como metáfora de uma verdade mais incômoda. Em muitos lares, aquilo que parecia organizado e sereno escondia tensões profundas que nunca chegavam a ser nomeadas. Elisa não desapareceu apenas num espaço físico, mas dentro de um contexto social em que vozes femininas eram frequentemente desacreditadas, classificadas como exagero, nervosismo ou imaginação. Seus bilhetes, agora lidos como tentativas de alerta, tornaram-se prova silenciosa de que ela tentava se comunicar com o mundo antes que fosse tarde demais, e não encontrou ouvidos atentos. O fato de ter escrito suas últimas palavras de forma trêmula, interrompida, revelava mais do que medo, revelava consciência. Elisa sabia que algo se aproximava, algo que talvez já estivesse rondando seu cotidiano há muito mais tempo do que se imaginava. E ainda assim, ninguém percebeu. A negligência policial, a falta de empenho dos vizinhos, a distância emocional daqueles que conviviam com ela, tudo isso se entrelaçava num retrato doloroso de uma sociedade que, mesmo sem intenção declarada, permitia que histórias inteiras se perdessem sem resistência. O silêncio ao redor de Elisa não foi apenas consequência do desaparecimento, mas também seu precursor. Esse caso visto hoje funciona como espelho. Ele nos obriga a confrontar o quanto deixamos de ver, de ouvir, de questionar. Quantos bilhetes são ignorados diariamente? Quantas caligrafias trêmulas são interpretadas como exagero? Quantas mudanças sutis no comportamento de alguém próximo são justificadas pela rotina, até se transformarem em ausência irreversível? Elisa, sem saber, expôs uma fragilidade coletiva. A incapacidade de reconhecer sinais antes que eles se transformem em tragédia. E é justamente nessa reflexão, nesse reconhecimento tardio de tudo o que poderia ter sido evitado, que se encontra o peso mais profundo do caso. Um peso que acompanha a história até hoje e que prepara o terreno para o desfecho inevitável que se aproxima. O caso de Elisa Moura permanece até hoje suspenso entre a lembrança e o esquecimento, como aqueles perfumes antigos que persistem no ar muito depois de alguém ter deixado a sala. Seu jardim, que um dia foi um espaço de refúgio e ordem, transformou-se num símbolo silencioso daquilo que não pôde ser dito a tempo. Cada pétala das flores que ela cultivava parece carregar, ainda agora, a sombra de uma história interrompida antes de encontrar sua própria voz. E os bilhetes, sobreviventes improváveis de uma ameaça que nunca foi esclarecida, continuam ecoando como fragmentos de uma confissão que tentou emergir, mas foi engolida por forças que permanecem obscuras. Nada naquele quintal era aleatório e nada no seu desaparecimento pode ser tratado como simples coincidência. Os arquivos oficiais, corroídos pelo tempo, falharam em preservar detalhes que poderiam ter mudado tudo. Mas a memória dos sinais que Elisa deixou, mesmo fragmentados, resiste. Quando suas palavras voltaram à superfície décadas depois, trouxeram consigo não apenas o mistério que nunca se fechou, mas também um lembrete doloroso sobre o quanto histórias reais podem desaparecer sem que ninguém as proteja. A ausência de respostas definitivas transforma seu caso numa espécie de vigília contínua,
onde cada nova descoberta reacende o desejo de compreender o que realmente aconteceu naquela noite em que o jardim permaneceu intacto, mas ela não. E talvez seja justamente isso que mantém Elisa presente. A certeza de que, enquanto alguém continuar tentando reconstruir sua trajetória, sua história jamais será completamente apagada. Casos como o dela exigem não apenas investigação, mas vigilância emocional e memória ativa. Se você acredita que histórias assim não podem ser esquecidas, inscreva-se e continue conosco. Cada novo episódio é uma forma de impedir que mais uma voz desapareça no silêncio.